em derredor. Quantos podem dizer amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, oramos a Ti, ó Pai querido e santo, te pedindo a Tua graça, Pai querido, a presença do Teu Espírito Santo aqui nesta noite, não só na minha vida, mas na vida também daqueles que vão ouvir a Tua palavra. A palavra é Tua, Pai, nós somos Teu, a igreja é Tua, Pai, então faz segundo conforme Te apraz, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podem sentar? Glória a Deus. Como o pastor Lucas falou, nós sabemos que a Santa Ceia é no segundo sábado. Porém, houve uma exceção e a ceia do Senhor está sendo realizada hoje. Mas Deus é o Deus do primeiro sábado, do segundo sábado e o Deus do terceiro sábado. Deus, para Deus não tem dia, não tem hora. Deus não é limitado ao tempo. A Bíblia nos diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos tempo por tardio. Ele é longânimo para convosco. Só tem uma coisa, esperando que ninguém, as pessoas, os homens venham se converter e ninguém venha se perder. Isso é a bondade do nosso Deus. O que Jesus Cristo ele veio fazer aqui na terra foi algo extraordinário, a ponto de que muitos cristãos ainda estão aquém, sem entender a vida de Jesus Cristo. Nós observamos que houve sempre dispensações. O que é dispensação, pastor? Dispensação é um tempo determinado que Deus estabeleceu, pastor Lucas, a humanidade aqui na terra. É um tempo determinado, é um período. Por exemplo, todos nós temos um tempo aqui na terra. O ciclo da vida é esse: é nascer, crescer, produzir ou procriar e partir para agora. Isso é o ciclo da vida. Mas dentro desse ciclo da vida, Deus ele estabelece tempo. A Bíblia nos fala em Eclesiastes, diz assim: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Aleluia. O globo terra, ele sempre vai permanecer. Pastor, e a Bíblia não diz que esta terra, esse mundo vai acabar, não. O globo terra, ele não vai se acabar. Porém, assim a Bíblia nos diz que assim como a terra ela foi guardada, entesourada pelas águas, ela está guardada para o fogo. O fogo é depois que Jesus Cristo arrebatar a igreja, né? Vem outras dispensações, outro tempo, mas nós entendemos que esta terra vai ser purificada com fogo devido a muitas maldades que aconteceram, muito sangue derramado, que foi derramado, e primeiro o sangue de Jesus Cristo, Jesus inocente, depois vem o sangue dos nossos irmãos, os pais da igreja. Por isso que essa terra tem que ser purificada através do fogo. Pastor, o senhor quer dizer o que é que esse capítulo, esses versículos está dizendo? Se refere a isso? Não se refere a isso de uma forma direta, mas de uma forma indireta se refere. Nós vemos aqui no capítulo 4 que fala sobre a tentação de Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, um homem que nasceu de mulher, porém sendo ali coberto, Maria sendo coberta pela virtude do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo quem gerou por milagre divino, gerou Jesus Cristo ali dentro do ventre de Maria, uma mulher virgem ainda, mas Deus tem as suas formas de trabalhar. E Jesus, ele teve algum tempo aqui na terra. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele como criança, foi gerado dentro de um ventre, como essa criança que foi apresentada aqui, ou como qualquer um de nós que nascemos, fomos gerados dentro de um ventre, passou 9 meses, depois a mãe concebeu, ele começou, antes de dar os primeiros passos, ele mamou, ele foi amamentado, ele tomou o gogó, a mãe colocou nos braços do ombro para
como as mães sempre fazem isso, colocou para dormir. Depois ele começou, foi crescendo, pastor Lucas. A mãe começou a pegar na mão dele, dar os primeiros passos, que foi assim Jesus também. Jesus deu os primeiros passos. Jesus caiu no chão, como qualquer criança, ele caiu. Jesus teve um tempo de adolescente, teve um tempo de jovem, e a Bíblia diz que quando completa aquela idade de se batizar, ele desce as águas. Quando desce as águas, a Bíblia diz que o apóstolo João, ele disse: olha, eu careço de ti, e vem o Senhor. Ele disse: deixa por esta vez, para que se cumpra a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo ele foi batizado, a Bíblia diz que desceu uma pomba, o Espírito Santo, em forma corpórea, uma pomba, e uma voz veio do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma, ou em quem eu tenho prazer, em quem o meu nome vai ser glorificado, em quem a humanidade vai ser beneficiada. Aí vem esse primeiro versículo, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Eu tenho certeza aqui que tem irmãos que no decorrer do ano de 2025, pastor Lucas, passaram por muita dificuldade, passaram por muitos desertos na vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Alguns aqui com enfermidade, alguns aqui em desemprego, alguns aqui com qualquer outro problema familiar, problema com filho, ou qualquer outro tipo de problema que assola a humanidade. Nós estamos aqui nesta terra ainda também sujeito a qualquer tipo de problema, passando por deserto da vida. Quantas mães não têm chorado, quantos pais também não têm gemido, quantos jovens não têm suportado aí o que o mundo oferece, porque jovens estão aqui nesta terra como se fosse Daniel em Babilônia. Mas graças a Deus o Espírito Santo tem conservado o coração de vocês para não se contaminar contra o manjar do rei. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ele foi levado para o deserto para ser tentado ali pelo diabo. Mas Jesus foi levado para o deserto por quem? Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Eu quero dizer aqui você nesta noite que no ano 2025 talvez você tenha entrado em um deserto, mas eu não quis entrar nesse deserto. Quem foi que disse que foi você que entrou no deserto? Foi o Espírito Santo que te levou para o deserto. Mas esse mesmo Espírito Santo que te levou para o deserto é o mesmo Espírito Santo que vai te tirar do deserto. É o mesmo Espírito Santo que te tirou do deserto. Então não te aflige, não fique afligido e nem fique afligido. Pastor, 2025, passei tantos problemas, tantas dificuldades. Quantas vezes eu não vim para a igreja e eu recebi uma palavra do meu pastor, recebi uma palavra do pregador, dizendo que Deus iria me abençoar. Deus dizendo que Deus ia resolver a situação. Mas eu quero dizer a você nesta noite, é uma palavra muito conhecida, que eu não estou trazendo coisas novas, não. Eu estou trazendo coisas verdadeiras aqui conforme a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor nos diz que a palavra dele que quando vai não volta vazia. Antes apraz aquilo que ela vai fazer. A Bíblia nos fala que o próprio Jesus Cristo dizendo assim: olha, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais irão de passar. Então fica pronta o deserto que você passou e ele está passando. Você entrou no ano 2026 e parece que nada foi resolvido. Passou o mês de janeiro, passou o mês de fevereiro, chegou o mês de março e o deserto ainda está assolando. Mas eu quero dizer a você que aquilo que Jesus Cristo fez na tua vida, o que aconteceu na vida de Jesus Cristo, é uma coisa comum que acontece na vida cristã. Por que é comum? Porque o mesmo Jesus Cristo que recebeu o Espírito Santo é o mesmo Jesus Cristo que disse: olha, eu vou rogar ao Pai e ele
suportado? Sabe por que você tem suportado as dificuldades? Sabe por que vocês têm suportado, a igreja tem suportado tudo aquilo que tem passado? Desde o dia que você aceitou a Jesus Cristo. Aleluia! Você acha que é fácil? Aleluia! Quando eu entendo que quando o homem sai do mundo, que ele ouve a palavra do Senhor, recebe o convite do Senhor. Que convite? Aquele convite que Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a seguir, diz assim, quando ele faz aquele convite: vinde a mim, todo aquele que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aprendei em mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Que quando você ouviu esse convite de Jesus Cristo, saiu e o próprio Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e tu dobrasse o joelho diante do altar, ou na rua, ou em qualquer canto, você já entrou em uma batalha travada. Você entrou em uma batalha contra você mesmo, contra a sua carne, negando a você mesmo. A Jesus disse: olha, aquele que tomar a sua cruz, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Que quando você luta contra você mesmo, você luta contra o mundo e você luta contra o diabo, inimigo da minha alma e da tua alma. Mas uma coisa que muitas vezes passa pelo nosso entendimento, o que é, pastor, é que nós recebemos esse mesmo Espírito Santo que Jesus Cristo, ele recebeu, você recebeu o Espírito Santo. Você só glorifica a Deus, é porque o Espírito Santo impulsiona o teu Espírito a glorificar ao Senhor. Você só louva a Deus, sabe por quê? Porque o Espírito Santo faz você louvar ao teu Deus Todo-Poderoso. Você só vem para a igreja adorar o teu Deus Todo-Poderoso porque o Espírito Santo faz você vir para a igreja adorar o Todo-Poderoso. Você só conhece a voz de Deus, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele faz você conhecer a voz de Deus. Sabe por que você não desiste? Porque o Espírito Santo diz: olha, aguenta mais um pouquinho, minha filha, aguenta mais um pouquinho, meu filho, porque o que ele virá e não tardará. Esse é o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto. Todos os anos, a Rede Globo, a Record, a SBT faz uma retrospectiva, sim ou não, das coisas que aconteceram, coisas boas e coisas más. Aleluia! Todos os anos faz uma retrospectiva. Se você fazer uma retrospectiva daquilo que você passou no decorrer dos anos, no decorrer do tempo que você aceitou a Jesus Cristo, pode ter certeza, se fosse e por você mesmo, você não teria aguentado. Aquilo que você tem suportado desde quando você aceitou Jesus Cristo até hoje, se fosse por você mesmo, você não teria suportado. Você não aguentaria. Não aguentaria. Às vezes nós estamos no meio de pessoas que não são crentes. E às vezes eles criticam quando nós falamos dos céus. Quando nós dizemos que vamos para os céus. Alguns até vão dizer: você vai para o céu da boca do cachorro, e coisa semelhante a essa. E outros quer dizer: irmão, você na verdade você não vive. A igreja, esse povo chamado crente, não vive, vegeta. Porque como é que vive num mundo desse e não goza do mundo? Aí eu digo: sabe por quê? A gente vive no mundo e não gozamos do mundo, porque aquele que na verdade se assemelha ao mundo, aquele que na verdade se adapta ao mundo, ele não é de Jesus Cristo. Nós saímos do mundo, estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aí, irmão, vocês não vivem, vocês vegetam. Como é que suporta isso? Eu digo: quem suporta não sou eu de forma nenhuma. Quem me faz suportar é o Espírito Santo de Deus. É Ele que me faz suportar. É Ele que não deixa o meu pé vacilar. É Ele que, quando a minha cruz pesa, eu olho
que está em Jesus. E olhe para as feridas que estão em Jesus. Não é o peso da cruz. É claro que ele disse que cada um tome a sua própria cruz e siga-me. Às vezes, quando a cruz pesa e você olha para as feridas de Jesus na cruz do Calvário, o Espírito Santo diz: vá mais um pouquinho que você vai chegar lá. Você está mais perto de chegar do que perto de voltar. Esse deserto não vai te parar. Esse deserto, crente não morre em deserto. Você veja que Jesus Cristo, ele não pereceu no deserto. Aí você pode dizer, já é pastor, mas foi Jesus Cristo. Eu quero dizer a você nesta noite, porque talvez você não tenha percebido. Jesus foi para o deserto. Ele não foi como Jesus Deus, não. Ele foi como Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque homem de Deus, ele não tem sede. Deus, ele não mora. Deus, ele não tem fome. Deus, ele não é tentado pelo diabo. Mas homem, ele é tentado pelo diabo. Homem tem fome. Homem tem sede. Homem é sujeito a essas coisas. Então Jesus não foi Jesus Deus. Foi Jesus homem. Mas o Espírito Santo estava lá, ao lado de Jesus, para passar por aquele deserto. E na hora da tentação, ele não cedeu à vontade de Satanás. Você tem passado por esse deserto e não tem cedido à vontade de Satanás, simplesmente porque o Espírito Santo, ele não te deixou ceder à vontade de Satanás. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu observo, às vezes, como pastor de igreja, porque às vezes tantos crentes suportam muitas coisas. E eu mesmo tenho as minhas conclusões. Como? Porque eu me deparo não como pastor, e às vezes me deparo como um simples membro da igreja. Por que nós passamos por tantas coisas? Por que nós suportamos tantas coisas? Por que nós passamos? Por que às vezes tantos problemas até na igreja, no meio do povo de Deus? Tem hora que a gente observa, olha para a carta de Coríntios, e observa a carta de Coríntios, irmãos, barbaridade, coisas, problemas que às vezes, hoje tem escândalo, é claro, mas antigamente tinha escândalo também. Eu começo a observar essas coisas. Por que a gente suporta tanta investida? Porque às vezes nós ouvimos até palavras pesadas do próprio irmão na fé, que às vezes a gente não escuta nem palavras às vezes de pessoas do mundo. Como pastor, você lembra que quando Davi, o rei Davi, que ele não era rei, mas tinha sido ungido a rei, e para Deus ele já era rei, ele foi a uma batalha ali quando aquele gigante filisteu estava afrontando o exército de Deus vivo. A Bíblia diz que quando ele escutou aquele gigante afrontando os exércitos de Deus vivo, ele disse: quem é esse circunciso que afronta o exército de Deus vivo? Aí a Bíblia diz que veio um soldado e disse: o Senhor é o rei, vai fazer assim, 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 o homem que derrotar aquele gigante. Aí a Bíblia diz que vem Eliabe, irmão de Davi, irmão de sangue, vem. Aí ele disse: já vem tu com a tua presunção e a maldade do teu coração. Davi poderia escutar em qualquer outro soldado, mesmo do seu irmão de sangue. Às vezes a gente escuta uma coisa da própria igreja, coisa que não escutamos lá fora, mas quem vai você suportar é o Espírito Santo. Por isso que Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem te sustenta. É o Espírito Santo quem te carrega. É o Espírito Santo quem te fortalece. É o Espírito Santo quem te endurece. É o Espírito Santo. A Bíblia diz, muitas vezes fala e apresenta o Espírito Santo como fogo, o Espírito Santo como água, o Espírito Santo como
Satanás. Ele vai e te endurece para você passar pelas provas e passar pelo deserto. E quando você às vezes está com o coração duro para com Deus, Ele vem e fala no teu coração, dizendo: olha, não é assim, porque tem um Deus todo-poderoso, um Deus que perdoa o pecado, um Deus que enviou Jesus Cristo, um Deus que na cruz do Calvário, Ele disse: Pai, perdoe, porque não sabe o que fazem. Ou seja, não era para Jesus Cristo pedir perdão de forma não, porque Ele não tinha pecado. Ele estava ali na cruz do Calvário por causa do meus pecados e do teus pecados. Mas Ele disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo é tão esquecido por nós pela igreja Santa do Senhor. Às vezes a gente se acorda, bota um terno bom, bota um sapato bom, bota uma gravata boa. Às vezes as irmãs se vestem bem, que eu não estou dizendo que você está pecando, mas não peca não. Crente na verdade é para andar bonito, é para andar lindo, crente na verdade é para andar cheiroso, mas tem hora que nós temos mais preferência, é na verdade o adorno de fora do que o adorno de dentro, ou seja, se enchendo do Espírito Santo. Mas quem me fortalece, sabe o que é? É o Espírito Santo. Jesus, ele disse aqui, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi para o deserto. Como é importante. Aleluia. Pastor Lucas, a minha preocupação como crente, a minha preocupação como obreiro, como pastor, na verdade, não é mais como eu comecei. A minha preocupação é como eu vou terminar. A minha preocupação não é nem como eu comecei, porque eu sei que quando eu comecei cheio do Espírito Santo. A minha preocupação é se eu vou terminar cheio do Espírito Santo. Faz uma avaliação. Como é que você está? Você está cheio do Espírito? Você está cheio do Espírito Santo? Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai chegar lá, você vai passar pelo deserto, você vai romper e você vai esperar o arrebatamento da igreja. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, mas também ele voltou cheio do Espírito Santo. Então, pela virtude do Espírito, versículo 14, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. Aleluia! Como é bom a presença desse Espírito Santo. Como é bom a presença desse Espírito Santo. Como é bom o auxílio desse Espírito Santo. Como é bom quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Como é bom quando nós somos orientados pelo Espírito Santo. Como é bom quando o Espírito Santo, ele revela a você e a mim as coisas que hão de acontecer. Como é bom você ter aquela intimidade do Espírito Santo. Como é bom quando você dá o joelho, e muitas vezes não tem palavra, é para falar mais para com o Senhor, porque as palavras que fugiram da tua boca, saem da tua mente, mas o Espírito Santo, ele está intercedendo por você, ele está intercedendo por mim, porque com gemido inexprimível, quando você chora, e chora com gemido inexprimível, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele leva ali o teu choro, as tuas lágrimas, até o Senhor, ele sente as tuas lágrimas com um cheiro suave nas suas narinas. Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo, como eu falei, ele é aquele que renova, ele é aquele que renova, ele é aquele que fortalece, ele é aquele que na verdade te dá força para você caminhar e continuar caminhando. É o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo?
É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É a terceira pessoa. A dispensação de Deus, não é dizendo que Deus hoje não trabalha não de forma nenhuma. Porque a gente sabe que são três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas porque é um Deus só. Porque o que pensa, outro pensa, outro pensa. Um que o faz, outro faz, outro faz. Um que o pode, outro pode, outro pode. Eles jamais discordam. Mas cada um teve o tempo de trabalhar. Houve um tempo ali que o próprio Deus, você só via. Porque Deus fez isso. Deus fez aquilo. Deus deu vitória a Israel. Deus fez aquilo. O nome de Deus destacava. Mesmo dizendo que o nome de Jesus Cristo não estava lá, não. Estava assim. Jesus era apenas como uma sonda. Era pastor Lucas. Jesus aparecia só apenas como uma sonda. Mas vai chegar um dia, o próprio dizia, que o desejado de todas as nações, ele vai chegar. Aí quando foi um dia, chegou Jesus Cristo, nascido de mulher, mas gerado pelo Espírito Santo. Aí ele teve o tempo dele, mas ele disse, olha, eu vou rogar ao Pai, e vou rogar ao Pai, e ele vai enviar um outro Consolador, o Espírito Santo. Esse Espírito que o mundo não conhece, que o mundo não vê, que o mundo não sente, mas você sente, mas a igreja sente, a igreja conhece, a igreja vê. Como a igreja vê? A igreja vê pela fé. Eu contemplo o Espírito Santo aqui pela fé. Até porque eu ando por fé, não por vista. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo que o Espírito Santo está dizendo, olha, teve um crente que veio para aqui, para se fortalecer, achando até que é o Espírito Santo. Não, eu já tinha abandonado ela. Mas não, quem foi que disse? Quem foi que disse? Esse carinho que você não tem sentido, aquele aconchego do Espírito Santo não quer dizer que ele não está com você dentro. De forma nenhuma, ele está olhando para você. Pastor Lucas, há muitos anos atrás, quando eu reformava as igrejas lá em Maceió, eu lembro que passou uma irmãzinha, morava em uma favela. Morava em uma favela. E o pessoal, os ajudantes fazendo massa. E aquela irmãzinha passou cabisbaixo. Olha, não tem como nasceu. Aí aquela irmãzinha passou triste, abatida. Foi para o ciclo de oração e voltou triste, abatida. Melhor ela foi para a consagração, triste, abatida, e quando voltou da consagração, triste, abatida, mas que quando foi à tarde, que ela vai saindo do ciclo de oração, ainda triste e abatida, porque tem hora que nós entramos no tempo, querendo ouvir uma palavra, não é que a palavra não vai ser feita, não, mas parece que Deus não fala conosco, parece que o céu está de bronze, pode acreditar, parece que tudo está afastado, as coisas espirituais estão afastadas de nós. Aí quando aquela irmãzinha ela vinha, eu digo, olha irmã, olha ali para aquela nuvem. Ela está vendo aquela nuvem parada? Eu estou vendo. Eu digo, pois é assim que o Senhor, pelo um pouco de tempo, está parado na tua vida. Mas quem foi que disse que Ele não está olhando para você? Quem foi que disse que Ele não está olhando para você? O Espírito Santo, Ele está olhando para você. Ele não te desampara. Ai, como eu faço? Ele não te desampara. Ele está olhando para você. Ele que te guarda. Ele que te protege. Ele que te fortalece. O Espírito Santo, ele vai fazer assim, pastor Lucas. Fica de pé. Quem já recebeu aquele canudinho na formatura que quando terminou? Eu já recebi. Quando eu terminei, não sei como é hoje o sistema da. Na minha época não era canudinho, não. Formava, mas não comemoração. E a gente fazia até festas. Porque eu lembro que tinha um paraninfo. Tinha um paraninfo.
ficava lá, a diretora lá, e o Paralítico vinha, pegava o formando e levava até a diretora. Aí a diretora dava o canudinho formando e o formando voltava para aquele lugar. O que eu quero dizer a você com isso? Eu quero dizer a você com isso que o Espírito Santo, ele vai ser como se fosse um paraninfo entre a igreja santa do Senhor. Como, pastor? É o Espírito Santo que ele vai pegar a igreja, vai levar até Jesus Cristo e vai entregar a Jesus Cristo, vai nos entregar a Jesus Cristo. Ele é o Espírito Santo. Por isso que ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pastor, primeiro dia domingo, ele está comigo amanhã? Tá. Mas segunda-feira ele não vai estar. Quem foi que disse? Ele vai estar. Ele vai estar contigo no domingo, primeiro dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo novamente, segunda novamente, terça, é o mês todo, é os meses do ano, é os 12 meses do ano, eu termino o ano, e quando que Jesus Cristo vem buscar a igreja, ele vai estar com você, ele vai estar conosco, porque ele que te fortalece, é ele que guarda a igreja, é ele que cuida da igreja, é ele que guia a igreja, é ele que orienta a igreja, ele é mantido, ele mantém a igreja com o seu coração fortalecido na fé. É o Espírito Santo. Eu vou terminar. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ao verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ou seja, o Espírito Santo, intermita, levou Jesus para o deserto, mas também trouxe Jesus do deserto. É o Espírito Santo que te leva e é o Espírito Santo que te traz. Diga, repita comigo, igreja. É o Espírito Santo que me leva. É o Espírito Santo que me traz. É o Espírito Santo que me trouxe para a igreja, para o templo. É o mesmo Espírito Santo que vai me levar para cá, para casa. É o mesmo Espírito Santo que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas é o mesmo Espírito Santo que vai me levar para me encontrar com Jesus Cristo naquele grande dia. Naquele grande dia. É o Espírito Santo que vai te levar. Mas só devemos isso a Jesus. Só devemos isso a Ele. Você só está aqui porque você passou pela cruz, o processo da cruz. A cruz, ele disse: Pai, perdoe porque não sabe o que fazem. Aleluia. Jesus abriu na cruz a porta do perdão. Ele abriu ali. Ele disse também: hoje estarás comigo no paraíso. Estou com vista que quando for naquele grande dia, os religiosos, quando chegar naquele Deus afastar, Jesus afastar os bodes das ovelhas. As ovelhas colocaram à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Aí aqueles religiosos, os bodes vão dizer: eu nem esperava, eu esperava que o sacerdote iria entrar, mas esse ladrão entrou. Sim, aquele ladrão que reconheceu que ele era pecador, que ele era devedor, e Jesus Cristo estava lá na cruz do Calvário, mas não devia nada. Mas ele disse: Pai, perdoa porque não sabe o que faz, e hoje estarás comigo no paraíso. Então você está aqui, nós só estamos aqui por causa disso. E se você só chegou até aqui por causa desse Espírito Santo que te levou,
E o Espírito Santo mesmo te traz. Ele que te leva, é aquele que te traz. Ele que te leva e faz você voltar, porque Ele está com você, em nome de Jesus. Ele está com você, Ele está com a tua família, Ele está com a tua parentela, com o teu parente. Ele está com a igreja santa do Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. E Ele vai continuar estando conosco nesta noite, te fortalecendo, te dando graça, te revestindo, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e você trabalhando para Jesus. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, porque Ele merece. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.